Programa Escola Bíblica de volta com você, trazendo um tema especial sobre a volta de Jesus, sobre a bendita esperança da igreja, o retorno de Jesus para buscar o seu povo. Que alegria nós podemos ter essa expectativa de que Jesus, ele poderá voltar a qualquer momento para nos levar para si, para um lugar melhor, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há lágrimas. Você já pensou em morar num lugar como esse? Pense nisso, fique conosco e aproveite essa lição toda especial de hoje. Pastor Epaminondas, as pessoas fazem muita confusão, digamos assim, no bom sentido da palavra, com relação à volta de Jesus, à vinda de Jesus. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós em que consiste a segunda vinda de Jesus, como entender e um pouquinho de diferenciação entre a segunda fase e a primeira fase. Pastor Marcos, dentro dessa perspectiva de pergunta que você colocou, é imperioso fazer essa distinção. A doutrina das últimas coisas, a escatologia bíblica, no nosso ponto de vista, nós que somos pré-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas são aqueles que entendem que o arrebatamento, do qual eu expliquei e os colegas já estão falando aqui, é um evento que vai acontecer antes do período da grande tribulação. Eu vou fazer essa distinção entre arrebatamento e a manifestação visível, pessoal, gloriosa do Senhor Jesus, mas eu preciso primeiro aqui, pastor Marcos, traçar uma linha cronológica dos eventos escatológicos para que aqueles que estão nos assistindo possam melhor compreender como que se vai dar essas duas fases, da segunda vinda. A segunda vinda é uma só. A primeira vinda de Jesus aconteceu quando ele veio, nasceu na manjedoura, esteve entre os homens por 33 anos, foi assunto ao céu, foi a primeira vinda. A segunda vinda, ela está dividida em duas fases ou duas partes. A primeira parte dessa segunda vinda, a primeira fase, nós chamamos de arrebatamento. A segunda fase nós chamamos de manifestação visível, que em grego é parousia ou parousia. Mas vejam que existe toda uma linha cronológica dos eventos escatológicos. Primeiramente, acontece o arrebatamento da igreja, já falei, Atos, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, verso 16, 1 Coríntios 15, versículo 51, João capítulo 14, nos ensinam a doutrina do arrebatamento. A igreja é arrebatada, é removida da terra, aquilo que a gente falava em off, pastor Marcos, o detentor do mistério da iniquidade, o Espírito Santo atuando na vida da igreja, vai remover a igreja da terra. Logo após o arrebatamento da igreja, esta será introduzida no tribunal de Cristo, que é um evento escatológico pós-arrebatamento, onde os crentes serão premiados, galardoados por suas obras aqui na terra. Após o tribunal de Cristo, a igreja ela será introduzida na festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19 nos ensina isso. Isto vai acontecer com a igreja no céu. Enquanto isso, nesse ínterim, a terra ela estará debaixo de um processo que o livro do Apocalipse nos revela, que é a grande tribulação. E este evento, a grande tribulação, será um período de 7 anos aqui na terra. Após os 7 anos do período tribulacional, e esse período de 7 anos, pastor Marcos, está descrito no livro do Apocalipse, a partir do capítulo de número 6 até o capítulo de número 19 do livro. Mateus, capítulo de número 24, nós encontramos também Jesus falando sobre este período, a grande tribulação. Após a grande tribulação, 7 anos, nós teremos a manifestação pessoal, visível e gloriosa de Jesus. É aí, após os 7 anos, que nós chamamos de
a segunda vinda na sua segunda fase. É a parousia, é a manifestação visível do Senhor Jesus. Então vejam que há essa distinção entre arrebatamento e a segunda vinda. Vejam algumas características destes dois eventos. O arrebatamento da igreja será secreto para o mundo. Ninguém perceberá. Ninguém verá o arrebatamento da igreja, senão os participantes deste evento, a própria igreja. Logo, o arrebatamento será invisível. A manifestação do Senhor na segunda fase será visível. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. A Bíblia diz que todo olho o verá. Mateus, capítulo de número 24, Jesus disse: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, então aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso é visível. Então veja, a primeira distinção é que o arrebatamento é invisível, secreto, e a segunda fase é visível para todo o mundo. O arrebatamento é para a igreja. Jesus vem para a noiva, para a igreja. A segunda fase, Jesus vem com a noiva. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 14. João, na revelação do livro, viu um exército acompanhando o Senhor Jesus na segunda vinda, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ali é uma referência clara à igreja já arrebatada. Veja que o arrebatamento, pastor Marcos, ele acontece antes da grande tribulação. A segunda fase, ela ocorre no final da grande tribulação. No arrebatamento, Jesus não descerá até a terra. Está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, no arrebatamento, o Senhor Jesus descerá até as nuvens para aguardar o Espírito Santo conduzir a noiva, aleluia, ao encontro do noivo nas alturas. E já na segunda fase, que é a manifestação visível, pessoal e gloriosa de Jesus, ele pisará seus pés no Monte das Oliveiras, conforme está escrito na profecia de Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 9, quando diz: e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, o monte fendará em duas partes. Então vejam, há uma clara distinção entre a primeira fase, arrebatamento, e a segunda fase, a parousia, a manifestação pessoal, visível e gloriosa do Senhor Jesus. Enquanto que no arrebatamento Jesus arrebata a noiva para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, lá na segunda fase, que é a manifestação em glória, Jesus desce com a noiva, com a igreja, para então instaurar o reino milenar e dar fim ao império do anticristo, conforme Apocalipse, capítulo de número 19. Eu espero poder ter explicado a diferença entre primeira e segunda fase, arrebatamento e manifestação pessoal. Maravilha, pastor Epaminondas. Ficou bem claro realmente que são uma série de acontecimentos. Quando a gente fala vinda de Jesus, é importante que os irmãos em casa entendam. Quando você ouvir falar na teologia pentecostal a vinda de Jesus, você já tem que associar a vários acontecimentos, não apenas a vinda propriamente dita do Senhor visível, mas o arrebatamento da igreja e toda essa série de acontecimentos que o pastor Epaminondas nos falou, culminando com a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho que é interessante, nós fazemos a leitura do texto que o pastor Epaminondas mencionou, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, para a gente compreender bem. O apóstolo Paulo estava falando e combatendo até mesmo heresias, né, pastor Epaminondas, daqueles que queriam deturpar, queriam desacreditar a igreja com respeito à volta de Jesus, ao arrebatamento. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
a nossa lição fala exatamente de uma esperança. Por que temos essa bendita esperança? Porque temos uma promessa. E a promessa é de que tanto os vivos que estiverem em comunhão com Cristo, quanto os nossos queridos irmãos que já partiram, que dormem no Senhor, eles serão também chamados por Deus nesse momento, eles serão transformados, eles serão arrebatados, eles vão ressuscitar e vão estar também diante do Senhor. Olha só o que diz o texto: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aos que dormem, ou seja, os que já morreram, os irmãos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Paulo estava falando de si mesmo. Paulo estava falando sobre a autoridade do Senhor, instruído pelo Senhor, orientado pelo próprio Senhor, dizendo: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora observe como é que vai ser essa descida. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele arremata dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa lição de hoje, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, queridos amigos, ela traz consolo para nós, porque nós sabemos que aquele nosso parente que já faleceu, aquele nosso irmão, e nós temos perdido muitas pessoas esses dias, né, por conta da Covid-19, nós temos uma viva esperança, pastor, que essas pessoas, elas estarão conosco no dia do arrebatamento, elas vão ressurgir dentre os mortos, nós vamos nos alegrar, vamos nos encontrar com o Senhor juntamente com elas. O Senhor, ele já venceu a morte e a promessa já foi dada, eles vão ressurgir e nós seremos transformados. Você crê nessa doutrina? Pois creia, porque o mundo não tem esperança, o mundo está com medo porque falta esperança. E a esperança que se limita a esta vida é uma esperança limitada, ela é pequena. Mas a esperança que o Senhor nos dá é uma esperança de vida eterna, é a esperança do arrebatamento. Evangelista Wallach, essa doutrina ela é linda, né? Agora, nós precisamos crer nessa doutrina e precisamos também, como diz o nosso comentarista, estar vigilantes, não é isso? Perfeito. Perfeito. É dessa forma que nós pensamos. Mas os irmãos também, eles podem estar aí em suas casas imaginando assim, que eles podem estar analisando de um ponto de vista complexo, apesar de que o pastor Epaminondas explicou aqui perfeitamente, de uma maneira muito acessível, que todos nós possamos compreender. Mas só para efeito de consolo, e hoje a nossa aula é muito, muito espiritual, nós temos aqui um texto, pastores, está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro está falando aqui sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus. E ele diz assim, 3,15, 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então nós percebemos aqui, se você for ler todo o capítulo, você vai perceber que Pedro está tratando da segunda vinda de Jesus, e ele fala especificamente sobre a forma como Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve. E ele está dizendo aqui o quê? Olha, Paulo, Deus capacitou com uma sabedoria tremenda para que ele conseguisse entender e transcrever toda essa situação escatológica, esse anúncio escatológico. Mas que as Escrituras Sagradas, elas servem para nos revelar hoje como de fato estão acontecendo. Mas, retornando à pergunta do pastor Marcos, é necessário que estejamos sempre muito vigilantes. Essa semana eu conversava com uma jovem senhora, e ela muito preocupada, pastor Marcos, pastor Epaminondas, sobre essa questão tribulacional, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus,
e ela dizendo que não estava preparada, mas que ela aguardava que domingo ela iria até a igreja, ela iria ao culto. E nós tivemos a oportunidade de conversar com ela e ministrar para ela que esse medo que ela pode sentir, talvez pudesse ser o medo que muitos já sentiram anteriormente. Mas esse medo da vinda do Senhor Jesus, com fogo caindo do céu, com lua coberta de sangue escura, esse medo ele é muito específico para aquelas pessoas que não estão em Cristo Jesus. Então, quando nós analisamos esse aspecto, nós percebemos que essas pessoas, elas não estão vigilantes. E nessa perspectiva de vigilância, nós temos também a situação do tempo, tanto do Cronos quanto do Kairos. E Jesus, em uma das suas conversas com os apóstolos, em suas pregações, Jesus ele vai dizer assim que ele não sabe nem o tempo e nem as estações. E ele fala isso se referindo especificamente sobre essa cronologia, sobre esse tempo quantitativo e do Kairos em relação à qualidade do tempo, o tempo escolhido por Deus para o seu retorno. Mas é necessário, é evidente que nós estejamos sempre vigilantes. Tem um texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, está no capítulo 13, aqui nós temos o versículo 33. A epígrafe aqui da minha Bíblia diz: o sermão profético continua, a vigilância. E diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É o próprio Senhor Jesus dizendo que nós não sabemos o tempo. E, na verdade, a própria palavra de Deus vem nos dizer isso, que quando se aproximasse esse final dos tempos, alguns apontariam quais seriam as datas. É no ano 2010, é no ano 2020, é na virada do século, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui que virá como surpresa, assim como o pastor Epaminondas falou, que ele vem buscar a sua noiva. E não vai ser, talvez, como muitos imaginam, que vai ser num domingo de Páscoa ou no dia do Natal. Vai ser num dia de grande surpresa. E é necessário que nós estejamos vigilantes e estejamos em oração. Então, se o mestre chegar hoje aqui, na nossa terra, nós gostaríamos de estar aqui orando, intercedendo o seu nome, para que nós possamos ascender aos céus junto com ele. E nós esperamos que você também siga esse exemplo. Amém. Pastor Epaminondas, sem dúvida alguma, a doutrina de que Jesus voltará, o ensino de que Jesus voltará a qualquer momento, ele nos fala também da vigilância, como o evangelista Wallace nos disse, e nos fala de um tema que é muito interessante, que é essa questão da iminência, e a gente acaba confundindo um pouco os sinais, a expectativa de que se cumpram alguns sinais com a iminência. O senhor pode falar um pouquinho para nós sobre esse assunto? O comentarista da nossa lição, ao falar sobre os sinais, e aí ele elenca basicamente 2 sinais, o sinal de Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 28, exatamente a efusão do Espírito, ou derramado o Espírito naqueles dias, disse o profeta Joel, né, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. O apóstolo Pedro, tomando estas palavras do profeta Joel, fazendo a citação, ele cita o mesmo texto. E ali o apóstolo Pedro, na pregação inicial, após a descida do Espírito Santo, ele vai falar exatamente estas palavras, com uma diferença que é quase imperceptível. A diferença é que Joel, ao falar do derramamento do Espírito, ele fala na totalidade do derramado do Espírito. Ele diz o seguinte: acontecerá que derramarei o meu Espírito. Mas quando Pedro usa o mesmo texto, ele não fala o meu Espírito, ele fala do meu Espírito. E qual é a diferença? É que Pedro está indicando uma parcialidade que, em Atos 2,
não é o cumprimento total do derramado do Espírito, mas apenas o começo, o início. Ali nós temos uma parcialidade e que, no nosso entendimento, na nossa visão, o derramamento do Espírito ele se perdurará até o final da grande tribulação, que é quando, na vinda de Jesus, o céu, né, descerá à terra, né, no aspecto espiritual, e o profeta Isaías vai nos dizer que a terra se encherá da glória e do Espírito do Senhor e do seu conhecimento. Vejam que este é o primeiro sinal que é mencionado pelo comentarista da nossa lição. O segundo sinal é o sinal da figueira. Ele faz menção, né, relacionando-se com o surgimento da nação de Israel enquanto país, enquanto pátria, ocorrido em 1948, quando Israel voltou a ser nação novamente, quando Israel teve o seu hino nacional, a sua bandeira hasteada. Vejam que este sinal é colocado aqui pelo comentarista, né, como sinal do reflorescer da figueira. A figueira é um símbolo da nação de Israel. Estes sinais são sinais para a segunda vinda, propriamente dita. A segunda vinda de Jesus, a parousia, a manifestação pessoal, visível e gloriosa, ela é repleta de sinais. Mas nós temos, por outro lado, uma doutrina, pastor Marcos, relacionada umbilicalmente ao arrebatamento, que é a doutrina da iminência da volta de Jesus. A doutrina da iminência, a palavra iminência, indica algo que pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Logo, o arrebatamento da igreja está relacionado à iminente volta de Jesus, à iminente volta de Cristo. Isso significa dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento, inclusive agora, né, nós podemos desaparecer deste programa de televisão, porque a volta do Senhor Jesus é iminente. E esta doutrina, a razão dela é exatamente para que nós estejamos vigilantes. E qual é a razão de estarmos vigilantes? Por que vigiar? Exatamente porque não sabemos o dia nem a hora em que acontecerá o arrebatamento da igreja. Mateus 24, verso 36, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Evidentemente que Cristo, quando se incluiu ali, ele está falando na sua humanidade, na sua autolimitação em relação à deidade, confirmando o que Paulo ensinou aos filipenses, que Cristo assumiu a natureza humana, não usurpou o ser igual a Deus. Então, como homem, ele fala nem o Filho, mas evidentemente que após a sua morte e ressurreição, ele disse, né, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então vejam, como eu, pastor Marcos, o Ala aqui, e você não sabe o dia do arrebatamento da igreja, quando será a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, devemos estar o quê? Vigilantes. E o que é vigilância? Vigilância é estar pronto, preparado, porque a iminente volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Pastor Marcos, e a maioria das parábolas de Jesus escatológica, incrível, né? Jesus trata exatamente da iminência e da vigilância. Ele vai falar aqui em Mateus 24, a partir do verso 42, sobre o pai de família vigilante. Ele vai dizer o seguinte: olha, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão na noite, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, Cristo está falando ali da doutrina da iminência. Esse texto aqui, especificamente, versículo 42 a seguir, é para o arrebatamento da igreja. E aí depois ele vai falar sobre o servo fiel, outra parábola relacionada à vigilância. E aí ele adentra, pastor Marcos, depois o senhor pode fazer outros comentários em cima do capítulo 25 de Mateus, os versículos iniciais, a parábola das 10 virgens. Jesus está tratando de que ali? Jesus está falando exatamente da doutrina da iminência, da vigilância. Tanto o Alec, que ele faz uma conexão, né? Ele diz o seguinte: então o reino dos céus. Esse então é um conectivo ao assunto que ele estava tratando no capítulo anterior. E a parábola das 10 virgens é um assunto relacionado à vigilância,
Algumas pessoas querem se ater às minúcias da parábola. Não. Parábola se interpreta absorvendo o assunto e a ideia principal que Jesus quer trazer. E a ideia principal, o assunto principal, é a vigilância, o cuidado que a noiva, que a igreja, que nós, crentes, devemos ter no nosso dia a dia, no nosso trato, na nossa conduta, na nossa vida de santidade em relação ao arrebatamento da igreja. Maravilha. Perfeito, pastor Epaminondas. De fato, a doutrina da iminência, ela se coaduna muito bem com aquilo que Jesus ensinou. Porque se nós dependêssemos de sinais para o arrebatamento, então ele não seria iminente. Eu aguardaria o cumprimento dos sinais e a partir daí, então, eu teria certeza de que o Senhor estaria voltando. Mas Jesus, ele falou que sinais aconteceriam, mas ele não condicionou estes sinais ao arrebatamento. Mas ele falou no contexto da vinda dele, ou seja, que vários sinais aconteceriam até a vinda dele. Aí ele vai falar sobre a destruição do templo, não é isso, pastor Epaminondas? Ele vai falar sobre a própria grande tribulação, ali no capítulo 24 de Mateus. Você encontra ele falando sobre arrebatamento, fatos relacionados a Israel, e você encontra também ele falando sobre a sua segunda vinda em glória, todo olho verá. Enfim, é preciso saber separar cada momento como esse, cada acontecimento, para compreender um pouco mais a escatologia, que é linda, e nós devemos a cada dia buscar mais. Evangelista Wallach, nos fale um pouquinho sobre essa vigilância, que o Senhor sempre exortou. Se ele falou muito é porque é necessário, né? Sempre. Essa necessidade de estarmos vigilantes, como o pastor Epaminondas já bem explicou, é algo que se faz imperioso em nossas vidas. E nós vamos ficar aqui batendo nesta tecla, porque nós queremos que todos nós, os irmãos das nossas igrejas, os nossos irmãos em Cristo, eles sejam abençoados por este evento, né, do arrebatamento da igreja, que é uma promessa, como nós vimos aqui, realizada pelo próprio Cristo. E quanto à situação dos sinais, de nós não sabermos realmente os tempos, tem um versículo muito interessante, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 36, ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui, é meio que contraditório, porque Jesus, quando ele fala desses sinais que nós tratamos anteriormente aqui, nós temos que ter uma interpretação mais com afinco, porque nós conversávamos aqui em off sobre o período pré-tribulacional. E se nós crermos apenas numa vinda do Senhor Jesus Cristo após a tribulação, estaria totalmente contra as Escrituras, aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós debatemos. Mas cremos nós que durante o período tribulacional, nós estaremos conscientes que estaremos nesse período. Os sinais seriam dados, mas inseridos no contexto de uma grande tribulação. Inseridos nesse contexto dessa grande tribulação, aí sim, nós podemos ter a expectativa, a esperança, ainda que não com o tempo e o dia contado. Mas nós teremos essa expectativa da segunda vinda de Cristo, pós a tribulação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo diante de todo esse sistema que nós temos aqui, desses livros que nós temos em nossas mesas, dos versículos que o Senhor Jesus nos deixou, que nosso Pai nos deixou, nós ainda assim devemos estar vigilantes, porque nós não sabemos se vai ser no dia 25 de dezembro, nós não sabemos se vai ser no dia 4 de abril. Como o pastor Epaminondas falou, pode ser agora, pode ser neste momento. Então, é necessário, é imperioso que estejamos preparados para a volta do Mestre, assim como o pastor Epaminondas já falou, nós estejamos preparados como noiva
para o seu esposo. Glória a Deus. Eu quero ler um texto que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, que também fala sobre esse evento. Versículo 50, ele diz assim: Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade e o que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele arremata dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis ou constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Pastor Epaminondas, essa doutrina do arrebatamento iminente do Senhor, da volta iminente de Jesus para levar o seu povo, ela era também ensinada e crida pela igreja primitiva, pelos discípulos. Inclusive o apóstolo Pedro, ele escreve, faz menção a Paulo, como disse o evangelista Wallach, mas ele diz que ele defende a mesma posição, de que nós não deveríamos deixar de acreditar nessa doutrina. Ele vai então ali como que vacinando os irmãos da igreja primitiva para continuar acreditando: olha, o Senhor voltará, porque muitas pessoas diziam que o Senhor estava retardando a sua vinda, a sua promessa. Então, Deus não é tardio. O tempo de Deus, o kairós de Deus é diferente do nosso tempo. Não compete a nós querer saber o tempo. Muitas pessoas, pastor, tentaram já adivinhar, já fixaram datas e erraram. Sabe por quê? Porque só o Senhor sabe esse dia, esse momento. O mais importante é que a gente possa acreditar nessa doutrina, não é, pastor Epaminondas? Pastor Marcos, o senhor tocou num assunto interessante aí, que é exatamente os alarmes falsos, que o comentarista abriu um tópico só para falar desses assuntos, deste assunto, de que pessoas ao longo dos anos, dos séculos, tentaram datar a segunda vinda de Jesus e frustraram-se, decepcionaram muita gente, e tantos outros deixaram de crer na palavra de Deus por conta desses falsos alarmes. Porque está escrito: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não cabe a nós especular datas. Jesus falou isso, inclusive, no texto áureo, quando os apóstolos perguntaram para ele: quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Aí ele disse: olha, não compete a vocês saber as estações. E Jesus reafirma isto aqui em Atos dos Apóstolos, daquilo que ele já havia falado no sermão profético. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não cabe a nós estabelecer datas, não cabe a nós prever acontecimentos como sendo acontecimentos que venham anteceder a volta de Jesus. De fato, não existe nenhum sinal que venha preceder o arrebatamento da igreja. Esses sinais são para a manifestação em glória. Jesus, no sermão profético de Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo de número 17 e 19, ao responder aquelas 3 perguntas que os discípulos fizeram, né? Jesus estava saindo do templo, os discípulos se aproximaram e mostrando a glória do templo de Herodes, né? Eles estavam extasiados, estavam maravilhados com a suntuosidade que era o templo de Herodes. E Jesus disse: vocês estão maravilhados? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai ficar pedra sobre pedra aqui
que não seja derribada. Então, os discípulos, já no Monte das Oliveiras, perplexos com aquilo que Jesus falou, porque eles já haviam sofrido com a derrocada do templo de Salomão, e agora, mais uma vez, o templo seria destruído. Então, eles preocupados, eles ficaram, pastor Marcos, intrigados com aquilo que Jesus falou. Quando subiram o Monte das Oliveiras, eles perguntaram a Jesus: Mestre, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta. A segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Terceira pergunta: e quando será o final do mundo? Aí, a partir do versículo de número 4, Jesus começou a responder a eles. E aí, todo o sermão profético, Jesus vai intercalando. Em um momento, Jesus fala da iminência, arrebatamento. Outro momento, ele fala da segunda vinda, a parousia. E aí, nós, enquanto intérpretes, precisamos ter esse cuidado para saber interpretar em que momento Jesus está falando sobre arrebatamento, em que momento ele está falando da segunda vinda. Até o versículo de número 15, por exemplo, Jesus fala e cita, inclusive, o profeta Daniel, ao mencionar o anticristo, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Abre-se um parênteses e Jesus diz assim: quem lê, entenda. Está escrito. Jesus está falando ali, pastor Marcos, da 70ª semana de Daniel. Este é um assunto um tanto quanto complexo, que requereria apenas um programa só para falar sobre a 70ª semana de Daniel. Mas Jesus está retomando um assunto que o profeta Daniel havia confirmado, que era exatamente a grande tribulação. Então, queridos, a vigilância é algo que nós precisamos vivê-la todos os dias da nossa vida, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que voltará o Filho de Deus para arrebatar a sua noiva. Pode ser a qualquer momento. O pastor Marcos falou algo e eu reitero aqui. Os apóstolos viviam a vigilância, eles viviam a iminência. Paulo, ele se incluiu no arrebatamento quando ele disse: e nós, os vivos, seremos arrebatados. Paulo aguardava o arrebatamento da igreja nos seus dias. Quando ele diz nós, os vivos, ele está se incluindo. Então, vigie. Nós queremos estar entre aquelas que têm azeite de reserva. Vejam que a parábola das 10 virgens, nós temos 10 virgens. As 10 são virgens. As 10 têm lamparina. As 10 têm azeite. Acontece que 5 eram imprudentes, loucas, porque não tinham, e aqui está o detalhe da parábola, né? Não tinham azeite suficiente para aguardar o noivo, pastor. Quando o noivo chegou, elas não tinham azeite suficiente. O azeite acabou na hora quando elas mais precisaram. Cuidado, meu querido. O azeite daquelas moças acabaram quando elas mais precisaram, na hora final. Esteja pronta, esteja pronto, apto para o retorno do noivo, posto que a hora em que não cuidais, voltará vosso Senhor. Glória a Deus, maravilha. Nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar falando sobre fidelidade na volta de Jesus e destacando como o cristão deve aguardar a volta de Jesus. Como devemos aguardar? Conselhos maravilhosos para a sua vida, então fique conosco. Vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Escola Bíblica.